Olá, estamos de volta para mais uma entrevista. Ao meu lado, o jornalista Arno Kunzler, que vai me ajudar no bate-papo de hoje com o nosso convidado, promotor de justiça Caio de Rienzo. Caio, bem-vindo, é um prazer recebê-lo em nosso estúdio. Obrigado, o prazer é todo meu, estou honrado e envaidecido com o convite. Estava para vir há um tempo e agora, sexta-feira, coloquei o terno para... Sexta-feira hoje, hein? Coloquei o terno para lavar. Estamos aqui, vou responder a qualquer questionamento aí. Pode contar Caio, vamos começar falando da sua trajetória. Como é que você veio parar em Marechal? Há quanto tempo você já está aqui? Em qual promotoria você atua? Eu estou em Marechal há quase 16 meses. Né? Eu já rodei bastante o Paraná, estou há 7 anos no estado, sou de São Paulo, Sorocaba, interior de São Paulo, e já passei pela região sudoeste, toda a região sudoeste como promotor substituto, como promotor de justiça substituto também passei pela do Norte Pioneiro, ali Cornélio Procópio, toda aquela região. Depois titularizei em Nova Londrina, região noroeste do estado, próximo a Paranavaí, Loanda, Porto Rico, né? Aquelas prainhas de Porto Rico. E já fiquei lá 3 anos e meio e hoje estou já há 16 meses em Marechal Cândido Rondon, na segunda promotoria de justiça, promotoria com atribuições criminais, controle externo da atividade policial, execução penal, né? Então toda a cadeia pública, a execução de pena dos presos, né? dos reeducandos, enfim. Então tem toda essa atribuição criminal é concentrada na nossa equipe, na nossa promotoria. Doutor, quem lhe ouve falar, eu já tive a oportunidade de lhe ouvir em outras ocasiões, tem a ideia do quanto está sendo produtiva a sua passagem por Marechal Cândido Rondon. Eu gostaria que o senhor citasse alguns fatos e algumas maneiras de agir que estão mais lhe agradando e estão trazendo mais benefícios para a comarca. Primeiro que nós nos conhecemos na Cimacar, numa reunião, aliás, eu sempre falo isso quando eu posso, talvez vocês aqui não tenham a noção do tamanho da Cimacar ou da organização da cidade, né? Mas eu já tenho 7 anos de Paraná, eu já realmente rodei o estado, né? E tanto a estrutura de Marechal quanto a Cimacar eu fiquei maravilhado com aquilo, eu sei que é uma conquista de vocês, empresários locais, mas enfim, nos conhecemos lá. E o que a gente fez foi só, eu tenho um pai que é da iniciativa privada, meu pai tem 36 anos de empresa, né? De fábrica mesmo. E meu pai e muitas pessoas que eu conheci sempre tiveram, e às vezes os seus ouvintes também, alguns deles ou a maioria, sempre tiveram uma visão ruim do serviço público, de ineficiência, uma coisa meio irracional, uma certa preguiça. Então, como eu tive experiência privada, né, nunca tinha atuado no serviço público, quando eu passo num concurso público eu quis implementar o pouco que eu conhecia, né, que deu certo, os erros e acertos que nós tivemos tanto no escritório quanto vendo meu pai observando na promotoria, tratar a promotoria como uma pequena fábrica, uma pequena empresa. Então a gente tentou racionalizar o serviço. Quando nós chegamos aqui, eu herdei uma pandemia, entre aspas, né, um pós-pandemia. Então havia ali uma certa, né, existia um número grande de inquéritos policiais, alguns parados que não estavam tramitando, inquérito tramita de delegacia e promotoria, ficou um tempo ali parado, enfim. E aí nós, aos poucos, né, é importante isso, não cheguei lá, olha, eu sou o dono da verdade, não, vi que a equipe da segunda promotoria é absolutamente qualificada e eu só vi que talvez faltasse uma direção. Então, aos poucos fui observando as valências, as competências de cada um, fui conhecendo, fui me apresentando, fui tentando ganhar a confiança dos servidores do fórum e do juiz que eu trabalho, que é uma pessoa espetacular. Dr. Clairton tem minha idade de magistratura, né? Então, como é que eu vou tentar implementar? Então, aos poucos fui conversando com ele e expus, né? Há um instituto hoje aqui que os seus ouvintes advogados conhecem bem, que militam no crime, que chama ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. E aí nós, como entusiastas disso, nós implementamos ali, sugerimos uma ideia para a equipe do Dr. Clairton, deu muito certo. Quem é advogado me conhece muito, porque toda semana nós fazemos um mutirão de acordos. Quem comete crimes menos graves e preenche alguns requisitos, não é reincidente, né? O crime tem uma pena baixa, ele ainda é investigado, ele quer confessar ou fica em silêncio na delegacia, ele faz um acordo comigo. Então a gente quebra o processo, não existe um processo, ele não chega a nascer. Aí você vai me perguntar, que crimes são esses? Embriaguez ao volante, muito comum aqui, nós temos uma PRF aqui no portal da cidade, que para todo mundo e tem que parar. Nós temos delitos ambientais, nós temos muitos lotes aqui na cidade, muitos pequenos produtores, né, agricultores, crimes de armas, né? Nós temos uma região aí que tem arma, ainda mais nos últimos anos.
Então, esses crimes que a pena é mais baixa, nós implementamos esses acordos com a participação da equipe do Dr. Clairton, tem sido sucesso. E no dia a dia ali a gente tem feito algumas coisas, um maior contato com as polícias civil e militar, com o batalhão de polícia de fronteira, porque agora que a gente chegou e cortou a gordura, agora é a hora, né, de crescer. Então a gordura está toda cortada da 2ª Promotoria, graças à nossa equipe, graças à ajuda dos servidores e do juiz, dos advogados, e agora é hora de fazer as coisas que a gente realmente quer fazer, que eu acho que eu vim falar um pouco aqui também, que são operações de crimes maiores, de maior monta, que são as palestras que nós fazemos nas escolas, que eu vou falar, enfim, deixar um legado, né? Uma coisa realmente que marque, né? Porque isso que eu fiz aqui não passa da minha obrigação, né? Doutor, uma das coisas que mais chama a atenção da sociedade rondonense, e parece que antes não existia em tamanha gravidade, é a sua indignação com a violência contra mulheres e a violência contra crianças, violência sexual contra crianças. O senhor apresentou números que deixam qualquer cidadão indignado. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso e de que forma é possível enfrentar esse problema. Aqui na região oeste, especificamente, os números de violência, eu vou separar em duas partes. A violência contra a mulher é muito grande e não sei se é uma questão cultural, enfim. Então, conversando com as assistentes sociais, com as psicólogas, com as mulheres que integram o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, com representantes da UniOeste, com servidores do Poder Judiciário, a gente viu que aqui realmente tem um problema sério de violência contra a mulher. Então chegam diariamente inúmeros pedidos de medidas protetivas de urgência. No cenário é sempre o mesmo. O sujeito chegou em casa, embriagado, inicia-se uma discussão, às vezes na presença das crianças da família, né? Uma troca de ofensas, e se não tem um corte ali, aquilo vai descambar. A violência ela é progressiva. Começa com uma injúria, com uma ofensa, descamba por uma contravenção de vias de fato, que é o agredir sem deixar lesões, depois uma lesão, deixa uma lesão, ela vai a uma gradação na natureza da lesão, leve, depois grave, e daí um feminicídio, né, que é o homicídio da mulher tentado ou consumado. Isso existe aos montes aqui, diariamente chegam vários pedidos. Como resolver? Se eu falar para você que é assim, se eu estou falando que é uma questão cultural, envolve educação e uma questão intrínseca, interna. O que nós temos aqui hoje são 2 tipos de projetos. Um encampado pelo Conselho da Comunidade, Poder Judiciário e UniOeste, né, que o agressor, quando a solicitação da mulher agredida, ela vai até a delegacia e solicita as medidas protetivas, que são: eu quero que ele seja proibido de se aproximar de mim, eu quero que ele se afaste do lar comum, eu quero que ele seja proibido de entrar em contato comigo. Quando ela tem essas medidas deferidas, o acordo uma dessas medidas é que ele, agressor, compareça na UniOeste, né? E ali ele passa por um ciclo de palestras sobre o que é violência doméstica, respeito à mulher, a integridade física e psicológica da mulher, a importância do diálogo. Inclusive eu, às vezes, ministrei algumas palestras, fui solicitado, porque no primeiro encontro eles estão bem bravos, né? Então eles estão muito assim, quem que vai falar comigo? Né? Muitos deles acham que são injustiçados. Enfim, cada caso é um caso. Então tem esse projeto que lida com o agressor. Aí nós aqui, humildemente, né, e como formiguinhas, nós junto com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, junto também com a assistência social, o CREAS, o CRAS, com a delegacia de polícia local, nós temos ido às escolas, né, a falar com a molecada do 7º até o 3º ano do ensino médio, né? E falar: moçada, o que é violência? Quais são as 5 formas de violência contra a mulher? O que é ambiente doméstico? Por que existe a Lei Maria da Penha? Que a pergunta que fazem é: por que não existe? A molecada faz. Por que não existe a Lei João da Penha? Por que só a mulher? Por que a mulher é tratada de forma desigual, né? E aí a gente explica a situação vulnerável da mulher, o enfraquecimento já de muitos anos da mulher, né? A lei teve que tratar de forma desigual uma situação que é na sua essência desigual, e daí a gente vai tirando o preconceito e eu vou provocando a molecada. Mas eu também vou dando problemas diários, vou falando: olha, não é toda mulher que solicita a medida protetiva que ela é deferida. A gente olha com uma lupa, analisa cada caso a caso, nossa responsabilidade é muito grande, porque às vezes é um pai que está sendo afastado do convívio momentâneo ali por 6 meses,
do filho, às vezes o pai tem que sair de casa, e às vezes a mulher não está agindo de boa fé. Eu mostro para a molecada o que é respeito. Falo, moçada, não é normal você ter medo do seu companheiro. Vocês estão namorando aqui 14, 15 anos, não é normal a menina te beliscar, pisar no seu pé, não é normal você, menina, ter medo do seu namoradinho aqui. Enfim, a gente vai dando uma provocada. O pessoal da rede de proteção à infância aqui da comarca tem me auxiliado, a delegacia tem feito um trabalho muito legal, as assistentes sociais, os psicólogos, o Conselho da Mulher, o Comur tem me acompanhado nas palestras. É um trabalho de formiga porque é um só. Eu só tenho, hoje é sexta-feira, agora são 8h30, 9 horas. Eu tenho, de 15 em 15 dias, eu tenho 2 horas, né? Porque a gente é atropelado ao longo do dia, de manhã, à tarde audiência o dia inteiro, à noite os urgentes. Mas eu tenho certeza que a médio prazo, porque muitos desses adolescentes, eles crescem num ambiente tóxico, né? Contaminado, às vezes, por uma violência doméstica. Um xingamento, uma troca de ofensas, insultos, que descamba para violência, puxa faca e tal. Então, se ele entendeu que aquilo é errado, né? Porque uma mulher que cresce nesse ambiente, ela vai procurar que tipo de parceiro? Um parceiro que seja parecido com o que ela vê na casa dela, né? Então, a gente está tentando mostrar, desconstruir esse ambiente numa região que é gravemente afetada por violência contra a mulher. Como é que se explica, doutor, que Marechal Rondon está entre os 5 municípios com maior índice de violência contra a mulher? Não diria 5, mas eu diria ali os tops, né? Esse top que ninguém quer estar, Marechal está, né? Inclusive, não só, eu tenho certeza que você vai me perguntar também sobre algo bem mais grave, que é a violência sexual envolvendo criança e adolescente, que aqui sim, os níveis são brutais. Olha, seria muita pretensão da minha parte tentar explicar por quê. A questão é brasileira. Se você for no Nordeste, no Norte, em São Paulo, você vai ver números alarmantes. E a violência contra a mulher, ela é democrática. O rico e o pobre agridem a mulher em casa, não há uma distinção, né? Não é uma questão social nem nada. Talvez a mulher tenha uma condição melhor, ela fique mais constrangida de procurar auxílio da delegacia, por evitar alguma coisa, algum tipo de escândalo, ela sofre uma coação maior, enfim. Mas a violência contra a mulher, ela é democrática. E o que é mais triste no nosso dia a dia, e quem milita no crime, mesmo os advogados ali, que eu tenho o maior respeito, advogadas, às vezes a mulher vai até a delegacia, reporta uma violência e depois ela retira, ela se retrata ou chega na audiência, na frente do Dr. Clairton, na minha frente, e fala, olha, não aconteceu nada. Mas esse olho roxo, dona fulana, que inclusive tem uma foto, auto de constatação, tem até um laudo aqui, eu caí da escada. Então existem esses subterfúgios, essas desculpas, às vezes ela voltou, e assim, às vezes ela volta por N motivos. Voltou por quê? Dialogamos, estamos construindo novamente nossa relação. Ótimo, se for verdade. Mas não, nós voltamos porque, enfim, às vezes é carência emocional, medo de ficar sozinha, às vezes é pelos filhos, às vezes ela voltou por dificuldades financeiras, né? Às vezes o marido sustenta a casa e ela pensa, eu vou fazer o que da minha vida? Né? Então ela se sujeita a isso. Então é um problema, Arno, social, é um problema sociológico, né? Talvez assim o tipo de cultura seja uma cultura mais austera, é um problema assim que é multidisciplinar. O que nós estamos tentando fazer aqui é equalizar e mostrar para as próximas gerações, né, o que é violência doméstica. As mulheres já estão habituadas a fazer a denúncia ou ainda há muita omissão nesse caso? Sim, na delegacia de polícia local os atendimentos são feitos por mulheres para deixar a mulher mais à vontade, como manda a Lei Maria da Penha. Até tem desde o ano passado tem o COMUR, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, não sei se vocês estavam na inauguração, é lá no centro de eventos, né? A Neuza, a Cleonice fazem um trabalho lindo ali, e às quartas-feiras, no período da manhã, há um atendimento gratuito ali, né? As mulheres, tem psicóloga e tudo mais. E, sem prejuízo, a mulher pode ir até o Ministério Público, até o fórum, né, na Promotoria de Justiça, e às vezes ela quer falar alguma coisa, não quer expor, não se sente à vontade na delegacia, ou não quer, se sentiu à vontade que quer falar com a gente está lá, de segunda a sexta, das 8h30 ao meio-dia, da 1 às 6h30, 7 horas, mas na verdade esse horário é... A mulher não precisa fazer acompanhada de advogado, nada, ela mesma vai lá e fala com Exatamente, com o e aí a lei fala, olha, a mulher tem o direito ela expõe o problema, registra o seu caso, solicita as medidas protetivas de urgência,
e o delegado tem 48 horas para encaminhar essas medidas ao Poder Judiciário. E aí o Dr. Clairton analisa, defere, o agressor suposto é intimado, a mulher é intimada da concessão, e a partir daquele instante ele está proibido, por um período que aqui na comarca é 6 meses, de se aproximar, de manter contato, às vezes, se é uma violência mais grave, se afastar da casa se eles moram juntos. A maioria dos casos o sujeito não quer se separar e não aceita o término, então ele já não mora mais junto, mas incomoda. Então, e existem várias violências, né? A ameaça, a violência física, a violência sexual. Ou, às vezes a mulher é casada, ela tem o direito de não querer se relacionar sexualmente naquele dia e o sujeito força. Então existe uma violência patrimonial, o sujeito não deixa a mulher, a sua companheira, dispor livremente dos bens dela, né? A constrange de alguma forma a violência moral, injúria, calúnia, difamação, aquela xingação horrorosa, que eu nem vou repetir aqui para o seu público, enfim. Existem 5 formas tratadas de violência. E agora o Código Penal trata do stalking, que é a perseguição, que esse mundo moderno nosso, né, 2023, muitas mulheres eram perseguidas no local de trabalho, em casa, na rua, na escola, fazendo com que elas ficassem com medo, né, e cerceasse ali sua liberdade de locomoção, há uma violência psicológica grave. Aí o Código Penal, agora uma lei nova, trouxe isso em artigos do Código Penal, e a gente tem mais essa forma de violência contra a mulher. Doutor, o senhor já falou do assunto, mas eu queria lhe fazer uma indagação bem direta. Marechal Cândido Rondon também, por incrível que pareça, se destaca dentro do estado do Paraná pela violência sexual contra crianças. E qualquer revelação nesse sentido é sempre traumática para todas as partes, não só para a família, mas a própria sociedade fica chocada quando descobre, quando fica sabendo que alguém do seu convívio está envolvido numa situação dessas. O que é possível fazer e o que está sendo feito para que esse problema pode ser no futuro minimizado? Olha, esse é, sem sombra de dúvidas, o crime que mais, pelo menos na minha atuação ali, me deixa frustrado. Porque uma violência sexual contra uma criança, e a gente está falando aí de crianças de 2 a 3 meses, e também adolescentes, 13, 12 anos, né, que são violentadas. Traumatiza a vida toda uma criança, se não for aquilo for bem cuidado, se não for bem tratado depois, passar por um acompanhamento psicológico. E eu vou nas escolas, isso que eu vou falar agora me entristece muito, a gente faz essa fala sobre violência sexual e às vezes sempre tem uma menina que sai para chorar lá fora, volta, às vezes ela ganha coragem e vem falar comigo junto com a professora, reportar um fato, né? Porque existem várias formas de violência e quem as pratica? Às vezes pode ser um pai, um padrasto, um avô, o namorado da avó, né? Por isso a importância de às vezes você se separou, é viúva, assim, ter cuidado com o que você está colocando dentro de casa. Às vezes a criança vai brincar na casa do filho, do vizinho, do amigo. Observa, porque às vezes tem um senhor na frente, alguém que às vezes é um amigo do núcleo familiar que vai ali. Nós pegamos inúmeros casos de violência sexual e o que nos preocupa demais, e aí você pode falar com psicólogos aqui do município, com assistentes sociais aqui, principalmente psicólogos, você pode falar com o delegado de polícia, você pode falar com a equipe dele, principalmente a feminina que faz esse atendimento lá. O que nos choca é o número que chega é infinitamente menor do que o real, porque esse tipo de crime é difícil você dar um flagrante, é raro você dar um flagrante de um crime sexual. Está acontecendo uma conjunção carnal ou um ato libidinoso diverso, é um toque lascivo, alguma coisa assim, por tentar tirar o juridiquês aqui. É difícil olhar, ao contrário de um furto, de um homicídio, de uma agressão contra a mulher, que o flagrante é mais fácil, chega mais rápido para a gente. Uma receptação, o sujeito está dirigindo um carro que é roubado, tem um alerta de furto ali de Cascavel. Esse é um crime que a polícia consegue pegar em flagrante. Esse é um crime que acontece às ocultas, no seio do lar ali, no interior da casa, e a menina às vezes não fala, porque o sujeito fala, olha, eu vou fazer isso, e se você falar, eu vou falar que é mentira e mato você e a sua família. Direto a gente pega isso. E o que reza a lei? Sabendo que tinha muitos casos assim, de novo eu contei com a valiosa ajuda do Dr. Clairton, né? Nós nos reunimos com o pessoal da infância, porque são 2 atuações. Eu preciso trabalhar na punição e na apuração do agressor, mas a promotoria e a rede da infância precisa trabalhar a família da menina.
ou do menino que foi violentado. Então eles precisam cuidar dessa criança, adolescente que está em situação de risco, cuidar psicologicamente, fazer um acompanhamento, né, para não traumatizá-la, não revitimizá-la. E a lei manda, tem todo um protocolo. Você não pode ficar inquirindo, como eu inquiro um réu em audiência ou uma testemunha, eu não vou lá ouvir a criança. A lei cuida de protocolos. Olha, você, professora, a criança tomou coragem, foi falar com você sobre a violência sexual que ela sofreu? Coloca aquilo no papel sem sugestionar a criança, faz uma escuta humanizada, encaminha para um outro equipamento da rede, o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar sabe o que vai fazer, vai trazer até a Promotoria da Infância, para a promotoria acompanhar aquilo, e vai até a delegacia, às vezes junto com a família, né, ou vai orientar a família aí, para que a família registre a ocorrência, para que aquilo chegue para mim. Né? E aí eu vou pedir para uma psicóloga preparada ouvir a criança, instruída, né, para que a criança confirme ou não aquele fato. E assim, eu tô falando, cada detalhe dessa etapa é fundamental, porque é uma violência completamente diferente. Uma criança, ela está em formação, em desenvolvimento, e eu tô falando para vocês aqui, mas existem crianças que são violentadas e elas têm meses de vida. E sabe quem que descobre? Um dentista na unidade básica de saúde, um médico no atendimento. Vocês imaginam do que eu estou falando, né? Então, assim, é um problema absolutamente delicado. E eu não sei se o público sabe ou não, aqui na comarca de Marechal, quando eu digo comarca de Marechal, nossa incumbência é Marechal Rondon, Mercedes, Quatro Pontes, Nova Santa Rosa, Pato Bragado, né? São 6 cidades que integram a comarca. Aqui na comarca existem inúmeros casos. De novo, você vai me perguntar, por quê? Aí uma questão também passa por muitos fatores, né? Uma questão bem mais difícil. O que eu posso falar para o seu público hoje há uma interlocução entre os promotores da infância e do crime, né? A rede de proteção à infância hoje ela é orientada semanalmente para melhoria dos protocolos. A delegacia tem pessoas específicas para cuidar disso. O delegado fala comigo diariamente, né, ou semanalmente sobre os casos. Hoje, a psicóloga que cuida desse depoimento especial, dessa perícia, houve uma aceleração nas entrevistas, né? Então, realmente agora estão lidando com o caso com a urgência que ele merece. Não que não lidavam, mas era tudo muito incipiente. A gente está falando de uma lei que é de 2017, né? Então, hoje os protocolos estão sendo melhorados. E nas escolas, com todo o cuidado do mundo, nessa nossa palestra, a gente fala, né? O pessoal do NUMAP, Núcleo Maria da Penha, e o pessoal do Oeste tem ido com a gente, tem acompanhado. O pessoal do COMUR, do Conselho Municipal, tem ido com a gente. O pessoal da Assistência Social do CRAS e do CREAS faz um trabalho muito bonito, eles são preparados para isso. Tem estado a moçada, né? Esses dias alguém falou comigo, minha filha foi violentada, ela tinha 8 anos, hoje ela tem 14, 15, o que eu faço? Eu falei, vai até a delegacia. Vai até não prescreve. Não, depois de muito tempo, a gente está falando de muitas décadas que prescreve, vai até a delegacia. O que é ruim, claro, quando você tem a informação de um crime, quanto mais rápido chega ao conhecimento da autoridade, melhor é a investigação, mais qualificada. Mas vai até a delegacia. A gente vai ouvir, vai apurar. Se for o caso, eu vou denunciar, vai passar por uma instrução, o sujeito vai produzir provas, porque, novamente, falando para o seu público, que eu sei que tem muito advogado aqui, tem muita gente, né? A audiência é grande, rotativa e tal. Não é assim, olha, falou e vai. É um crime que a palavra da vítima é fundamental, mas olha como é delicado o nosso trabalho. Existem casos também que a criança ela é induzida a erro. Existem casos que algum membro da família fala que o fulano de tal te violentou. E a criança, às vezes, quem é psicólogo sabe, às vezes entra na cabeça de uma criança de 4, 5 anos e ela repete aquilo várias vezes porque entra como verdade. Ela vai falando uma vez, a criança está em desenvolvimento. Claro que é a minoria dos casos, mas existem pessoas cruéis. O ser humano, às vezes, é cruel, você sabe. E às vezes a pessoa não aceita uma separação, alguma coisa, ou tem uma birra, uma discussão envolvendo um divórcio, uma separação, e aí insta a criança a falar isso, a cometer um crime, né? E aí a criança fala. Então, olha o nosso papel. Olha o papel da rede de proteção. A gente está falando do sujeito que pode ser condenado de 8 a 15 anos. Dependendo do abuso, se forem vários abusos no mesmo contexto, a pena pode ser ainda maior. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter no dia a dia, né? Eu ia lhe perguntar, as pessoas que praticam essa violência, elas confiam na impunidade ou elas confiam na falta de possibilidades de descoberta? Olha,
Primeiro, assim, eu não sou tão gabaritado. Se tivesse um psicólogo, um psiquiatra aqui também, porque tem estudos que apontam que um sujeito que comete um ato desse, de forma reiterada, ele nasce com essa doença. O sujeito tem que ser doente para se relacionar com uma criança de 10 anos, se abusar de uma criança de 8, 7 anos. O sujeito tem que ter alguma doença, ele deve ter... Enfim, aí tem psiquiatra que explica. Mas o que nós vemos, a maioria dos casos, ele sabe exatamente o que está fazendo, a abordagem, né, é aquela padrão e pior, né? Pior, o sujeito ele ameaça depois. Quando ele consegue a primeira vez, ele fala, não, você vai se relacionar comigo de novo, senão eu vou matar a sua família e vou te matar também, né? Isso quando não consegue abordar pela internet, através de engenharia social, que está acontecendo, claro, a cidade não é uma grande capital, mas as coisas ruins e boas dos outros lugares vêm para cá, né? E agora a gente tem pegado alguns casos de que a moçada, por isso que o pai e a mãe tem que ter muito cuidado com o que o filho e a filha estão consumindo na internet, no celular, né? Porque alguns sujeitos têm abordado de N rincões do Brasil aí, as crianças, os adolescentes, pelo Instagram, enfim, pelo Facebook, aí faz um papinho idiota lá, ganha a confiança da criança, pede alguma foto, a criança deu uma vez, depois há uma extorsão, né? Eu ia lhe perguntar, as redes sociais contribuem para a descoberta ou contribuem para a proliferação desse tipo de crime? Depende. A rede social é uma importante ferramenta, porque quando nós conseguimos descobrir o caso de forma contemporânea, rápida, eventualmente tem uma busca e apreensão de um aparelho celular da criança, ou do suspeito, por exemplo, nesses casos, e a gente consegue ter acesso ao conteúdo ao diálogo que foi conversado. Isso aconteceu N vezes aqui já na nossa comarca, aqui já comigo aqui. Só que a rede social, o lado bom e o lado ruim, né? Hoje, se você é a criança de 11 anos, ela tem uma conta no Instagram, né? Ela fala, sabe-se lá, com N pessoas, e existem pessoas maldosas no mundo. Eu cansei de pegar. É triste, mas eu cansei de pegar delitos sexuais, cybercrimes sendo praticados por sujeitos aí em vários locais do Brasil, abordando uma criança e aí ganhando a confiança de uma criança. Eles são especialistas nisso, né? Esse tipo de gente. E aí eles conseguem o que eles querem. Eles conseguem fotos sexualizadas da criança, e aí a partir do momento que a criança está sozinha ali e cedeu uma vez, ele consegue, através de ameaça, através de chantagem, extorsão, enfim. A maioria dos casos, meninos ou meninas? Bem equilibrado. Bem equilibrado. Os que chegaram para mim são meninas, mas aí nesse caso é bastante equilibrado. Você vê como o problema é grave, né? Você tem a violência sexual praticada com crianças de colo, você tem a violência sexual praticada com crianças até 11 anos de idade, depois você tem violência sexual praticada com adolescentes. Se não for tratada essa criança, esse adolescente vai virar um adulto traumatizado, né? Você tem a atuação conjunta entre o crime e a infância, delegacia, promotoria criminal, apuração do fato. Infância, rede de proteção à infância, promotoria da infância para cuidar da criança, para cuidar da mãe. O que eu vou falar agora é triste, mas existem muitas mães que, ao saberem que o seu companheiro abusou da sua filha, ficam do lado do companheiro e não da filha. Negam aquilo, seja por vergonha ou seja porque acham que a filha está mentindo, né? Não querem registrar o fato na delegacia de polícia, não querem abordar mais esse assunto, chegam na audiência para o juiz, para o promotor, fingem que nada aconteceu ou mentem, né? Mesmo já tendo observado algum comportamento estranho, uma ferida no órgão genital, alguma coisa. Enfim, olha o tamanho do problema. E é um problema que eu acho que é uma discussão, talvez fique aqui, né? Eu não vou conseguir resolver o problema da violência sexual com palestra em escola. O que a gente consegue é mostrar para a moçada, olha, esse comportamento aqui é estranho, esse comportamento não é, isso aqui é certo, isso aqui é errado. Se você souber ou de alguém que passou por isso, procura a autoridade policial, procura o Ministério Público, mas eu não vou resolver, ninguém vai resolver isso. Isso é uma questão que tem que ser colocada nas escolas desde muito cedo. Isso é um debate público que tem que ser feito aqui no Brasil inteiro, mas aqui em Rondon. Mas de alguma maneira esse trabalho que vocês têm feito tem contribuído na conscientização e até em termos de denúncia, porque até então a gente não tinha ideia de que Marechal estivessem com números tão alarmantes nesse sentido. Talvez isso já venha fruto desse trabalho que vocês estão fazendo, que está havendo mais denúncia, os casos estão chegando, né, de alguma maneira na delegacia. O que eu tenho feito aqui é mostrado para a população, não estou enganando. Eu podia vir aqui e falar de outras coisas, né?
Então, em todos os lugares que eu tenho sido convidado, eu falo sobre violência sexual, porque são números grandes. O delegado agora, o Dr. Júlio, chegou na comarca há pouco tempo, uma das primeiras coisas que ele sentou para mim e falou: nossa, como tem violência sexual aqui, né? Como tem violência sexual aqui. Então, assim, esse problema, se vocês me permitem uma sugestão, esse problema não pode mais ser um tabu. Esse problema tem que ser debatido, desde o prefeito até o secretário de educação, até passando pelo promotor, pelos policiais militares, reuniões, se não mensais, eu sei que o nosso tempo é, mas trimestrais ali, para tratar a melhoria dos protocolos. Nas escolas, o secretário chamar todos os professores e os pedagogos, os coordenadores, os diretores, e vamos uniformizar o discurso para uma melhor abordagem às nossas crianças, né? Quais são as formas de violência sexual, os comportamentos certos ou errados, uma ajuda da assistência social, dos psicólogos, indo às escolas, trazendo aquilo como, não como matéria, mas como abordagem obrigatória nas escolas, para que o debate aumente e as pessoas consigam, né? A criança consiga: olha, eu sei que isso é errado, se isso acontecer eu vou procurar ajuda. Porque às vezes a criança está ali sozinha, tem vergonha de falar para o pai, às vezes o pai não dialoga muito com a criança, ou às vezes é o próprio pai, o padrasto, que está praticando abuso, às vezes a mãe não quer por questão de ignorância, falta de instrução, educação, ou carência, aquela tal da carência financeira, afetiva, não quer levar aquilo para frente, e a filha acaba ficando sozinha nesse processo. Que contribuição as igrejas poderiam dar para esse debate? Olha, eu vou aproveitar a sua audiência aí, a partir de agora vocês vão me ver martelando esse assunto. É muito bacana eu ir até as escolas. Mas até ontem nós estávamos na reunião mensal com o Conselho da Comunidade aqui, né? O Conselho da Comunidade, ele lida com o processo de, grosso modo, sintetizando aqui porcamente, com a ressocialização do preso. Então o Conselho da Comunidade aqui faz um trabalho belíssimo nesse sentido. Conversando com o presidente, o Dr. Itamar, ele estava reportando para mim uma certa dificuldade em avançar com as igrejas de diferentes matizes, credos e tal, tanto a evangélica quanto a católica, enfim, todas as igrejas. A gente estava querendo entrar nas igrejas para falar com o grande público dos fiéis ali, enfim, para a questão da violência, seja contra a mulher, seja sexual, principalmente contra a mulher no caso das igrejas, né? Você imagina, falar para 300 pessoas é muito mais fácil do que eu ficar lá falando para 40, 30, de 15 em 15. E o doutor Itamar reportou que estava havendo aí um certo obstáculo. Então, se eu pudesse pedir ajuda aí para os padres, né, os padres das igrejas católicas, para os pastores, enfim. Se vocês quiserem abraçar um projeto com a gente, nos permitir ir até as suas igrejas, enfim, de diferentes credos, religiões, para que nós possamos falar com o seu público, que é um público grande, massificado, sobre violência contra a mulher, diálogo de um casal, que eu sei que vai bater muito com o que a igreja defende, prega, né? Um maior diálogo entre o casal, respeito à integridade física, mental, psicológica da mulher, né? Falar sobre a criança, violência sexual, para o público aí das igrejas, para os fiéis, para as pessoas que vão até as igrejas. Eu acho que isso pode fazer diferença. Se eu não achasse, eu não estaria percorrendo aí, né? Eu não estaria, realmente, o tempo é escasso, né? O tempo é escasso. Mas eu não estaria, enquanto tiver energia aí, eu vou contar, quanto mais pessoas nos ajudarem, melhor. Doutor, na sua trajetória aqui na comarca, vimos a sua atuação no julgamento, naquele caso emblemático do empresário Walter Leal. Também tivemos a questão do caso Edna. Foram os casos mais emblemáticos que o senhor trabalhou aqui? Em júris? Em júris. Sim. Se eu falar para vocês que agora nós denunciamos, nossa equipe da promotoria denunciou um casal, eles estão presos aqui na comarca, que vieram de outro estado, trouxeram um filho, a informação que eles já doaram um filho lá, trouxeram uma criança de 3 meses para doar aqui, não alimentaram a criança estava desnutrida e a criança foi encontrada morta, né, numa cama, pesando 3 quilos, né, só pele e osso e cheia de ferimento. Se eu falar para vocês que nós fizemos essa denúncia há 2 semanas, vocês vão acreditar? Processo, para quem é a molecada que está estudando aí, omissão dolosa, 13 parágrafo 2º do Código Penal. Então isso, olha, dia a dia aqui a gente tem casos aqui que realmente nos provocam, né, nos instigam aqui. Esse caso do empresário foi bastante falado porque havia imagens, o advogado de defesa contratado lá de Cascavel, ele usa muito a imprensa, né? Ele gosta disso, né?
Então chamou ainda mais atenção, então nos exigiu ainda mais. Foi um julgamento, no mérito do julgamento não foi nada, mas assim, tudo que envolveu o julgamento. Esse da empresária Edna ainda será nos próximos meses, acredito que até o primeiro semestre desse ano, talvez um pouquinho mais, mas será esse ano, né? Nós estaremos preparados para esse julgamento. Quando eu faço, é até bom falar isso para vocês, mas ele é o promotor criminal. Quem aqui já foi acusado sabe da seriedade do nosso cargo. Eu não estou lá para denunciar ninguém. O que a sociedade espera de mim é que eu respeite as prerrogativas de quem está sendo acusado, que eu melhore e qualifique uma investigação, cobrando da polícia e da minha equipe uma investigação mais qualificada, respeitando os direitos das pessoas, inclusive do acusado, indo para cima com convicção para buscar uma condenação justa quando eu estiver aqui, né? E assim, até por isso que eu fico chateado. Ontem chegou um vídeo para mim, de um advogado conhecido lá de Cascavel, que fez uma audiência comigo de um fato 2018, pegou um corte, que hoje está na moda, né? Pegou um corte de uma audiência que durou 2 horas e meia, gritou na audiência lá, questionando um policial militar, o 4º policial militar que foi ouvido, numa audiência de 2 horas e meia, né, do cliente dele. Aí ele fez lá até constrangeu, expôs o Dr. Clairton, aí sai em tudo que é site no Instagram. Me mandaram ontem, até fiquei bastante chateado, o advogado que eu tinha tem um respeito muito grande lá de Cascavel. Deu o show dele lá, né, em 30 segundos, e depois eu fiquei passando como, olha, o policial tentou matar o cara ali por nada, o promotor não fez nada, o juiz não fez nada, ainda chamou o advogado. Então, assim, eu sou promotor criminal aqui, vocês podem ter certeza, a nossa barba tá branca aqui, não é porque por idade não, também é por idade, mas pelo estresse eu sei que quem foi investigado aqui de forma injusta, ou quem passa às vezes alguns abusos na rua, espera da gente justiça. Né, que está uma palavra tão desgastada hoje em dia, mas eu sei que vocês esperam justiça, seja vocês como acusados ou seja vocês como vítimas tão esquecidas no nosso país. Então por isso no nosso estresse diário, a gente analisa um processo e a minha equipe brilhante com muito cuidado. Eu não estou aqui para condenar, para mostrar que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu estou aqui para trabalhar com lealdade, com respeito a todos os advogados, com todos os servidores da justiça, principalmente com todas as vítimas, para fazer o melhor trabalho possível, para entregar a melhor prestação jurisdicional possível. Então, confiem na justiça, né? Que eu sei que parece que é uma palavra fora de moda. Doutor, né? Essas recentes acusações principalmente contra o STF, justas ou injustas, eu não vou entrar no mérito disso, elas enfraqueceram o Poder Judiciário de modo geral? Vou dar uma resposta equilibrada. É uma discussão polêmica, né? O STF é o nosso órgão de cúpula no Poder Judiciário. É o órgão que está acima de todos os demais na justiça, né? Então o juiz do STF ele é um órgão de cúpula. Há pessoas que defendem que o STF avançou, cometeu alguns excessos, instaurou inquéritos policiais de ofício, né? E começou a investigar sem a ouvida ou a oitiva de um procurador-geral da República, do Augusto Aras, e começou a tomar medidas, às vezes cautelares, às vezes determinando prisões, sem, assim, de forma equivocada, atropelando os procedimentos legais. Ponto. Essas pessoas defendem que o Supremo tem abusado incessantemente. Outras pessoas afirmam que esses abusos são justificados, porque o Procurador-Geral da República estava inerte, né, a manifestações, a sanhas golpistas, estava alinhado com um projeto político que à época estava no poder, e que o Supremo estava colocado em xeque. Se você for voltar no tempo, o Supremo, o ministro Toffoli, na época presidente, ele instaura um inquérito porque havia uns atos que jogaram bombas no Supremo Tribunal Federal. E aí começa toda aquela cadeia, né, aquela sucessiva, aqueles atos em que o ministro Alexandre de Moraes toma aquelas medidas. Essas pessoas afirmam que os fins justificariam os meios e que o Supremo estava colocado contra a parede, a democracia estava em jogo e por isso o Supremo teve que dar um passo à frente, né, atropelar alguns regramentos legais para que a democracia ficasse intacta ou não, né? E aí os últimos atos agora foram aquela tentativa de tomada, né, do Supremo Tribunal Federal, aquelas manifestações em que várias pessoas quebraram o STF, quebraram o Congresso, enfim. E aí o Supremo vem e continua com essas medidas, prende esses manifestantes, está atrás dos financiadores, enfim.
Dito isso, você quer saber... A sua opinião. Eu gostaria de saber se o senhor tem conhecimento, se tem pessoas da região oeste do Paraná. Não, sim, tem região do Brasil inteiro. Que estão detidas em Brasília. E que financiou, a gente tem informação daqui e tudo mais. De Marechal, inclusive? De Marechal eu não tenho informação de Marechal. Eu sei que tem pessoas daqui da região oeste, né, que aparentemente estavam presas e também financiadas. Não sei se já chegaram a ser soltas, porque algumas pessoas estão saindo ou com tornozeleira ou com outras medidas cautelares. A minha conclusão é assim, é muito triste, né? É muito triste. Quem sai mais fraco de tudo isso é a democracia, porque muitas pessoas no Brasil estão chateadas, decepcionadas com a justiça. E outras, mesmo as pessoas que concordam com essas atitudes, também estão chateadas por conta de que a democracia foi arranhada nos últimos anos, né? O que fazer? Acho que só tem uma palavra, é um chavão que eu vou falar aqui, mas é educação. É evidente, o Brasil é uma democracia muito jovem. A gente vai passar ainda muito... Imagina, a gente tem pouquíssimos anos comparado a países europeus. Mesmo os Estados Unidos, que eu acho que é o melhor exemplo de comparativo com o Brasil, pela geografia, até basta ver o Capitólio deles, né? O nosso Capitólio aqui já foi cantado há alguns anos pelo Capitólio deles ali, né? Tentativa de invasão ali, né? Na posse do Biden, do Joe Biden. Então, assim, eu acho que nos próximos anos a tendência é melhorar, né? Eu acho que a gente chegou num tamanho, aí a gente chegou no fundo, aquela expressão, fundo do poço tem escada. Eu acho que a gente vai melhorar. Vai melhorar porque a informação hoje circula mais rápido, né? E eu acho importante ter uma discussão nas salas de faculdade do direito e também nas salas de aula no seguinte sentido: liberdade de expressão não é infinita. Eu tenho liberdade de expressão garantida na Constituição Federal, mas eu não posso chegar na internet, no celular ou aqui no seu rádio e ofender uma pessoa. Eu não posso aqui, com o público de vocês, falar uma mentira. Nas vésperas de uma eleição, eu vou passar por eleição, vou ser o promotor eleitoral nas próximas eleições municipais. Você não pode aceitar que alguém chegue aqui e fale que o candidato X roubou não sei quem ali, tal, jogue isso a esmo aqui e ache que ele está no direito dele porque ele tem liberdade de expressão garantida constitucionalmente. Então, assim, a grande discussão do momento agora jurídica é a liberdade de expressão não é infinita. Há necessidade dela sofrer alguns paliativos, alguns freios. Esses freios que a gente está balançando. Quem que vai frear, por quê, como e quando? Quem garante o que é fake news e quem não é? Por que você está falando que isso aqui é fake news? Ou Instagram? Ou Facebook? Ou você aí cancelador, né? Que tem os cancelamentos hoje na internet. Então a discussão do momento... está sendo essa. Eu ia lhe fazer essa pergunta. As redes sociais precisam ser regulamentadas, na sua opinião? Uma palavra que foi vendida regulamentação das mídias é uma coisa. E aí já vão, seu público vai falar assim, nossa, o cara é comunista e tal, o presidente e tal. Não, a imprensa tem que ser livre sempre, como é no Brasil, né, ainda. Mas há necessidade, talvez, de alguns temperos, algumas regulamentações para que não haja irresponsabilidade. Você não pode ter uma emissora de TV, uma emissora de rádio ou um jornal que pratique as fake news diariamente e nada aconteça. Porque isso aqui, né, o WhatsApp hoje, pode mudar o resultado de uma eleição. Uma notícia falsa, disparada, né? Pode mudar o resultado de uma eleição, pode falir uma empresa, pode acabar com uma família, né? Pode acabar com uma pessoa. Então, um negócio, a gente tem que ter responsabilidade. A discussão do momento é, a nossa democracia é jovem, né? A liberdade de expressão até hoje era tido como um valor inatingível e hoje ela está sendo um pouco podada por conta dessas notícias falsas. Até quando? Quem que vai ser o censor? Quem que vai falar o que é notícia falsa e o que não é? Qual é o limite da liberdade de expressão? Isso aí o pessoal está discutindo nas faculdades, os juízes, os promotores, os advogados, os ministros, estão discutindo, os legisladores, né, que estão legislando. Essa é a discussão do momento. No direito é a discussão do momento. Talvez daqui a 20 anos eu volte aqui e a gente faça um rescaldo aí dessa nossa primeira conversa e depois do que virou a tal liberdade de expressão. Doutor, teríamos assunto para
horas de conversa aqui, mas o nosso tempo é finito. Eu queria lhe agradecer muito a presença aqui, as respostas sempre tão pontuais e assertivas. Já lhe desejei aqui na Simacar, na ocasião, que o senhor tenha uma vida longa em Marechal Rondon, porque eu tenho certeza que o município de Marechal Rondon, o Poder Judiciário de Marechal Cândido Rondon e a sociedade como um todo tem muito a ganhar com a sua presença aqui. Né? Que o senhor tenha energias, saúde e disposição para continuar essa cruzada contra a violência, principalmente contra as mulheres e contra a violência sexual contra as crianças. Esse é um tema que nós estaremos sempre à disposição para lhe ajudar, nos solidarizar com esses casos e, mais do que isso, estaremos inseridos dentro desse contexto para propagar as boas coisas que precisam ser propagadas aqui, porque essa conversa não pode ficar só na conversa, ela tem que ter atitudes, ela tem que ter conscientização, ela tem que ter uma amplitude maior do que ela está tendo, né? Eu já lhe falei em outra ocasião, uma pessoa sozinha não vai mudar esse quadro, mas uma pessoa sozinha consegue fazer com que outras pessoas lhe acompanhem, e ela sim, a sociedade como um todo, pode mudar essa realidade. E esperamos que essa realidade daqui a um tempo seja alterada para melhor. Obrigado pela oportunidade, né? Eu que agradeço o convite. Pelo menos eu estou há 1 ano e pouco aqui, pelo menos nos próximos 4 anos, gostando ou não, estarei aqui, né? E eu espero ficar ainda mais. Sou apaixonado pela região, pela cidade. Acho que eu posso falar de carteirinha, eu moro aqui, eu conheço cada pedaço aqui, conheço já 6 cidades que integram a comarca. Claro que eu conheço mais Marechal por morar aqui, porque Marechal é a maior cidade, é a sede da seção. E se eu tivesse que deixar um recado só para toda a sua grande audiência aqui, confiem na justiça. Eu sei que é difícil falar isso, chega a ser até meio cafona hoje em dia, né? Mas confiem na justiça. Existem pessoas muito sérias ali. Às vezes, tudo que você vê na televisão, confiem na cidade que vocês estão, confiem nas pessoas que estão ali, né? Percam esse medo. Você está falando com um promotor de justiça, que é uma pessoa igual a você. E, infelizmente, às vezes tem que usar terno, né? Mas a pessoa igual a você, tem um juiz sério, você tem um promotor sério, com uma equipe por trás bastante qualificada. Você pode falar com a gente na hora que você quiser, com sigilo, né? Então, assim, a gente garante esse sigilo. Olha, eu quero falar com o Caio, mas tem que ser 6h30 da noite, porque ali já não tem mais ninguém. Ótimo! Então, tem os contatos de WhatsApp, tem o e-mail, tem a minha presença ali. Eu estou todos os dias na promotoria de manhã, tarde, no começo da noite. Então, confiem na justiça. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, às vezes você perdeu um ente querido para o crime, às vezes tem problema de droga na família, às vezes você se sente injustiçado ou está com descrença na justiça, mas confiem no nosso trabalho ali que a coisa vai ser feita ali. Talvez não na velocidade adequada, mas será feita. Obrigado pela companhia. Nós vamos ficando por aqui. O Presente, você bem informado.